numa manhã fria, domingo pela manhã, e ele veio por 16 anos, cultos todos os dias, 6 milhões de pessoas impactadas, um culto com 8 pessoas. Quando ele veio, em um mês, 1 milhão de pessoas impactadas. O mundo todo foi abalado pela manifestação do peso da sua glória. O avivamento vem debaixo de um tempo, de um propósito, de uma estação, de uma necessidade. Toque o chofar por toda a vossa herança, porque o dia do Senhor é chegado. A unção que Deus liberou em Toronto, aqui no Brasil, será 12 vezes mais. Revival is coming. Avivamento, avivamento, avivamento está vindo. Well, hello, all you dear friends in Brazil. Yes, hello. This is John and Carol Arnott calling, and we're speaking to you from Toronto right now. And we're just excited to be coming to Brazil. We are. We can't wait. And we're looking forward to being in 3 different cities. And that's going to be in a wonderful time. And we always had a fantastic time going to Brazil because there's so much fire, the Holy Spirit there, isn't there, Carol? There sure is. It's just, woo. Get ready. So we're all... The Holy Spirit's going to come and just fill you again and empower you with more. Yeah, we're all excited to see everybody once again and to meet some new friends. So God bless you all, and the Lord fill you and be with you right now by the Holy Spirit in Jesus' name. Nas suas mãos onde está a sua casa. Dê voz à palavra. Libere uma palavra. Libere uma palavra. Apenas uma palavra. Apenas uma palavra. Na minha angústia eu clamei ao Senhor, e o Senhor ouviu o meu clamor e enviou a sua palavra. E a sua palavra me curou daquilo que era mortal. E esta é a palavra, está consumado. O sangue fala, o preço foi pago. Para isso se manifestou o Filho, para destruir as obras do diabo. Todo confronto, toda afronta, nós repudiamos e repreendemos pela autoridade do nome que está acima de todo nome. É o nome de Jesus Cristo. Se dobre toda enfermidade, todo pecado, toda miséria, toda maldição, todo espírito do fundo do inferno. Nós te repreendemos pela autoridade do nome que está acima de todo nome. Nós repreendemos em nome de Jesus. E que haja paz. Que haja paz. Que haja alegria. Que haja favor. Que haja esperança. Que haja milagres. Queremos agarrar esse fogo, Pai. Que a bola de fogo venha em nosso espírito. Queremos um encontro com esse fogo.
Queremos um encontro com esta glória. Hai superato i miei muri, vinto la mia vergogna, mio passato hai guarito, mi hai dato grazia, non dovevi venire, ma hai voluto farlo. Hey! Hai superato i miei muri, vinto la mia vergogna, mio passato hai guarito, mi hai dato grazia, non dovevi venire, ma hai voluto farlo. Oh, tu non devi. Sérgio, pastor Mário. Hoje foi uma maratona. Na verdade, desde quinta-feira está sendo uma maratona. Quinta pela manhã, uma ministração no Café com os Pastores. O pastor estava lá, tremenda unção. Nós tivemos a honra de orar pelo meu amigo pastor Lael. A glória se manifestou. Quantos estão orando pelo nosso pastor? Eu disse, segunda-feira eu vou comer um carneiro com você. Prepara aí, Lael, segunda-feira da manhã nós vamos comer um carneiro aí. Ah, está sentindo? Se prepara, meu irmão. Já separamos o carneiro. Ah, vamos comer um carneiro juntos. Bendito seja o teu nome, Pai. Bendita seja a tua presença. Bendita seja a tua presença. Nós te amamos, meu amado. Amamos você. Te amamos, te amamos, te amamos. Te amamos. Digam bem alto, nós te amamos, pastor Léo. Nós te amamos. Oh, te amamos, te amamos. Te amamos, te amamos e te amamos. Ah, receba o toque da presença. Receba a alegria do Espírito Santo. Receba saúde para cada célula do teu corpo. Nós te abençoamos e liberamos graça e favor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Todos digam amém. Uau! Tivemos em Los Angeles e pregamos 3 vezes no domingo. Eu falei, pastor, tu vai ao Brasil. Tu vai ao Brasil, tu vai ao Brasil, irmão, tu vai. Ah, tu vai vir aqui na minha terra. Tremenda unção, irmãos. Se eu fosse vocês hoje, não sairia desse local sem receber uma transferência de unção. Quantos querem transferência de unção? Vocês estão diante de um homem apaixonado pelo Espírito Santo. Tremenda unção de paixão pelo Espírito Santo. Eu tive a honra de conhecê-lo lá em Los Angeles, no Angeles Temple, eu, o pastor Lael. E nós ficamos encantados com a dimensão de paixão pela presença do Espírito de Deus. E hoje o Pai vai pegar vocês. Quantos estão sendo abençoados? Quantos querem me abençoar? Quantos querem nos abençoar? Veja os nossos livros atrás. Entre eles, me ajude. Encontro com a presença. Encontro com a presença. Avivamento, o rugido do leão. Tremendo isso, minha pastora. Um devocional para que você alcance um rompimento em 3 meses. E esse livro, Mais de Deus. Mais de Deus. Pastor Mário, o senhor é bem-vindo aqui. Quantos acham que o pastor Mário é bem-vindo? Sim, o Sérgio não traduz.
Sim, porque ele entende. Quantos acham que o pastor Mário é bem-vindo? Diga, você é muito bem-vindo. Eres muy bienvenido. Nós te amamos. Te amamos. Amamos teu coração. Amamos a tu corazón. Amamos sua família. Y amamos tu familia. Amamos teu ministério. Amamos a tu ministerio. Hoje muda uma estação. Última administración Isso é profético. es profética. E hoje vai mudar uma estação na sua vida. Y hoy va a cambiar una estación en tu vida. Uma estação. Una estación. O inverno passou. El invierno se A chuva fue. cessou. La lluvia cesó. É tempo de Es cantar. tiempo de cantarnos. É tempo de se Es alegrar. tiempo de alegrarnos. É tempo de se Es regozijar. tiempo de É regocijarnos. tempo de Es alegria. tiempo de alegría. A alegria do Senhor La alegría del Señor é a nossa es força. nuestra fuerza. Nós te amamos. Te amamos. Aqui é tua terra. Aquí tu tierra. Aqui é tua casa. Aquí tu casa. Tem toda a liberdade. Tiene toda la libertad. Queremos ver pessoas virando de ponta cabeça aqui. Queremos ver personas aquí de cabeza para abajo. Quantos querem virar de ponta cabeça hoje? ¿Cuántos quieren quedarse Quantos querem mais? cabeza para abajo? Mais fogo. ¿Cuántos quieren más? Más fuego, gloria. más gloria. Vamos recebê-los aplaudindo o Vamos a Pai. recibirles aplaudiendo al Padre. It is an honor to be here with É you. uma honra estarmos aqui. Pastor El, I saw that upper room, Pastor, lá eu vi aquele cenáculo. and I remember when it was just a dream. E eu me lembro quando ele era só um sonho. It's beautiful, É lindo. but most of it. Mais ainda que isso. As soon as I walked in there, Assim que eu entrei lá, my Lord was there. meu Senhor estava lá. He was there, Ele estava lá. and that was the beauty of it. E isso foi a beleza dessa visita. I mean, it's beautiful, Eu quero dizer, é lindo ali. but the beauty of it is who's there, who meets you there. Mas a beleza de realmente é quem te encontra ali, é com quem você se encontra lá. So, can we pray? Podemos orar? Holy Spirit, Espírito Santo, minister to us today. nos ministra hoje. Minister to us. Ministra nossos corações, That no one will go from this place para que ninguém saia deste lugar without being impacted by your word, sem ser impactado por tua palavra being touched by your spirit, e também ser tocado pelo teu Espírito receiving new revelation. e receba nova revelação. In the name of Jesus. Em o nome de Jesus. Holy Spirit, Espírito Santo, glorify the Son. glorifica o Filho, Glorify the Son. glorifica o Filho. Oh, let your name be glorified Que o today. teu nome seja glorificado aqui hoje. Lord, Senhor, I'm only your assistant. eu sou somente o teu assistente. Let you be the speaker, Que o Senhor seja aquele que vai pregar. because you're the one that touches the hearts. Porque o Senhor é aquele que toca os corações. You're the one that changes our O lives. Senhor é aquele que transforma as nossas vidas. In the name of Jesus. Então, em o nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém. You may be seated. Podem sentar-se. Up to this afternoon, Esta tarde, I was going to preach another sermon, eu na verdade iria pregar um outro sermão. but it just changed. Mas simplesmente mudou. I was up there in the prayer room, Eu estava lá no cenáculo and it changed. e aí ele mudou. I believe that God has a message for you. Eu creio que Deus tem uma mensagem para vocês. But by the way, I don't know if there's any holy envy. A propósito, eu não sei se existe essa coisa de inveja santa. But I felt envy when I saw it. When I Mas, saw the mas, upper room. mas eu senti inveja quando eu vi aquele cenáculo lá. I said, ooh. Eu falei, uau! I just there and I took pictures with my mind. Eu estava lá e eu comecei, em minha mente, como que tirar fotos. Because I felt it's a beautiful place from God. Porque eu senti que é um lugar lindo para Deus. I just also have one more question. Eu também tenho mais uma pergunta.
Where's the little kid that used to run around here with the microphone? Onde está o garotinho que costumava correr com o microfone? Oh, he grew up. Já está mais grande. He grew up a little. Já cresceu um pouquinho, é? I remember Pastor Lael. Eu me lembro do pastor Lael. He had a microphone on his own. Yeah. E ele mesmo sempre tinha um microfone, né? Yeah. Well, today, hoje, I was going to talk to you about worship. Eu iria falar com vocês a respeito de adoração. But we're not anymore. Mas não vamos mais falar sobre esse assunto. We're going to talk about conquest. Nós vamos falar a respeito de conquista. And I know that the Holy Spirit has a reason for it. E eu sei que o Espírito Santo tem uma razão para isso. Today we're going to talk about Jericho must be conquered. E hoje então vamos falar a respeito de Jericó deve ser conquistada. We all have promises from God. Nós temos todos nós promessas da parte de Deus. We all have been told what God wants to do with us. Todos nós já nos foi dito o que Deus quer fazer conosco. But many times before we take possession or we start walking in that promise, Mas muitas vezes antes de nós possuirmos e começarmos a caminhar nessas promessas, there are cities with big high walls in between us and the promise. existem cidades com muralhas enormes entre nós e as nossas promessas. And they must be torn down. E elas precisam ser derrubadas. If you forget everything I'm going to say today, Se vocês se esquecerem de tudo que eu vou dizer hoje, please remember this. por favor, lembrem-se disso. There are conquests Há conquistas that if they don't happen, que, se elas não acontecerem, we will not be able to move forward. nós não vamos poder movermos adiante. I want you to think this. Eu quero que vocês pensem o seguinte: The people of Israel come out of Egypt, o povo de Israel saiu do Egito and they saw the glory of God in Egypt. e eles lá viram a glória do Senhor. They saw how God dealt with Pharaoh in Egypt. Eles viram como Deus lidou com Faraó no Egito. They saw how God made Pharaoh bow. Eles viram como Deus fez com que Faraó se curvasse. And then they get to the Red Sea, E então eles chegam ali no Mar Vermelho and then they see this awesome miracle where they actually crossed the Red Sea. e então eles veem aquele grande milagre onde eles atravessam a seco o Mar Vermelho. And they also see how the armies of Egypt were drowned in the Red Sea. Eles também viram como os exércitos egípcios foram ali também inundados e afogados. And then they walked for 40 years in the desert. E então depois eles caminharam durante 40 anos no deserto. They drank water from the rock. E eles beberam água da rocha. They ate bread from heaven. E comeram pão do céu. Their clothes did not get old. As suas roupas não se desgastavam. Their feet did not get swollen. Os seus pés não ficavam com bolhas. One of the things that amazes me Uma das coisas que me impressionam is that some of these guys were young. é que alguns desses caras eram jovens. And maybe as they were walking in the desert, E talvez enquanto eles ali estavam caminhando no deserto, their clothes, they were growing, eles estavam crescendo ainda. but their clothes were also growing with them E a roupa deles também crescia à medida que eles cresciam. for 40 years. Durante 40 anos. And then the Bible says that finally they get to the promised land. Aí então a Bíblia diz que finalmente eles chegaram ali na terra prometida. They already had defeated the Amalekites. Eles já haviam derrotado os amalequitas. They already have defeated some other kings. Eles já haviam derrotado alguns desses reis. And then they get to the River Jordan. E então eles chegam ao Rio Jordão. And then through another miracle, supernatural miracle, the river just parts. E então outro milagre também aconteceu, onde o rio também ali se abriu. And then they're staring at a city. Aí então eles começaram a olhar fixamente para uma cidade. And that city is between them and their promise. E aquela cidade, eles e a promessa deles. They have walked for 40 years, some of them.
Alguns deles já haviam caminhado durante 40 anos. And they had seen all those miracles. E haviam visto todos aqueles milagres. And they had come to the place, their feet were in the promise. E eles já estavam ali então, chegado ao lugar onde os pés deles tocavam a promessa. They were in the entrance of the promise. Eles estavam ali na porta de entrada para a promessa. But there was a big city. Mas havia uma grande cidade. And if that city was not dealt with, E se aquela cidade não fosse derrubada, they were not going to enter into fully what the promise of God was for them. eles não iriam conseguir entrar na plenitude do que Deus tinha para eles. So Jericho must be conquered. Então Jericó precisa ou deve ser conquistada. Jericho must be conquered. Jericó deve ser conquistada. The children of Israel, according to Joshua 5:10, Os filhos de Israel, segundo Josué 5:10, they are Gilgal, eles estavam em Gilgal, in the plains of Jericho. ali nas planícies de Jericó. From there they can actually see Jericho. E na verdade dali eles conseguiam enxergar a Jericó. But without conquering, they couldn't continue to enter into that land. Mas sem conquistar aquela cidade, eles não conseguiriam entrar na terra. Now I want you to see something. E eu quero que vocês notem algo. In Joshua 6:1 says this. Em Josué 6:1 diz assim: Now the gates of Jericho were tightly shut, agora os portões de Jericó estavam muito fechados, because the people were afraid of the Israelites. porque o povo ali estava com medo dos israelitas. And this is the key sentence. E aqui está uma frase-chave. No one was allowed Ninguém era permitido a ninguém to go in entrar or go out. nem sair. Remember that. Lembrem-se disso. Because God wants to show us something through that sentence. Porque Deus quer nos mostrar algo através dessa frase. When we see that the city was completely shut, Quando nós vimos que aquela cidade estava completamente cerrada, fechada, the gates were closed. os portões estavam fechados. We all understand that in the Bible, Todos nós compreendemos que na Bíblia, that when it talks about gates, que quando ele fala a respeito de portais, it talks about the place of authority. ele fala a respeito de um lugar de autoridade. Every time the Bible talks about gates, Todas as vezes que a Bíblia fala a respeito de portões, it talks about authority. fala a respeito de autoridade. This is why É por esta razão when Jesus encountered the widow of Nain, que quando Jesus encontrou aquela mulher de Naim, and they encountered at the city gates, e eles se encontraram ali nos portões da cidade, in the place of authority, num lugar de autoridade. and in the place of authority, E então, naquele lugar de autoridade, death and life met, então morte e vida se encontraram. and there can only be one conqueror, E só poderia haver um vencedor. and we know who conquered that day. E nós sabemos quem venceu aquele dia. Our Jesus conquered that day. O nosso Jesus venceu aquele dia. I'm going to tell you something. E eu quero dizer algo para vocês. By then shutting down the doors of Jericho, E então, até ali, aquelas portas fechadas de Jericó, the enemy had taken authority o inimigo é quem tinha a autoridade. and had taken captive everybody who was inside Jericho. E ele também já estava mantendo cativo todos que estavam dentro daquela cidade de Jericó. Now Jericho must be conquered Agora, Jericó deve ser conquistada in the manner of God. na maneira de Deus. In the manner of God. Na maneira de Deus. I'm going to tell you something today for all of us. E eu quero dizer algo para vocês, na verdade, para todos nós. There are conquests that we cannot do, Há conquistas que nós não podemos conquistar, especially in the supernatural. especialmente se for no sobrenatural. We can never conquer Nós jamais podemos conquistar with the flesh arm. com o braço da carne. It can only be done Isto só poderá ser feito with the power of the Spirit of God. com o poder do Espírito de Deus. In Joshua 5:13, Em Josué 5:13, we find Joshua lingering around the plains of Jericho. nós então vemos Josué mais ou menos ali na planície de Jericó. And he finds a man with a sword in his hand. E ele então encontra um homem com uma espada em sua mão. And Joshua must have been a man of valor. E então Josué deve ter sido um homem de valor, So because he ran to the man. porque ele correu para aquele homem. And he asked him, are you a friend or are you an enemy? E ele então lhe perguntou: você é um amigo ou um inimigo? And then we find in verse 14 that he replied, I am the commander of the Lord's army. Então no versículo 14 nós descobrimos que ele responde: eu sou o chefe dos exércitos do Senhor. And at this time Joshua fell in his face
to the ground in reverence. E então, nesse momento, Josué, ele caiu, e se prostrou e reverenciou. And he says this. E disse o seguinte: What do you want your servant to do? o que você quer que o teu servo faça? I'm going to tell you something. Deixe-me dizer uma coisa para vocês. If you want to conquer your Jericho, Se vocês querem conquistar a Jericó de vocês, because we all have a Jericho. porque todos nós temos que enfrentar a nossa Jericó. Oh, trust me, we all do. Confie, todos nós precisamos. And if you think you don't, I'm going to pray to the Holy Spirit that He can reveal what your Jericho is. E se você acha que não, eu vou orar para que o Espírito Santo revele qual seja a tua Jericó, So that way you can continue to move forward. para que você possa continuar a mover-se adiante. The first thing to conquer Jericho A primeira coisa que devemos fazer para conquistar a Jericó is that we have to have an encounter with God. é que nós precisamos ter um encontro com Deus. It is in the encounters with God E é neste encontro com Deus where we receive revelation que nós recebemos revelação to be able to conquer Jericho. para podermos então conquistar a My Jericó. prayer for you today E a minha oração por vocês hoje is that you will receive revelation tonight é que hoje à noite vocês recebam revelação to conquer your Jericho. para conquistarem a Jericó de Revelation vocês. from the Spirit of God. Revelação vinda do Espírito de Deus. Oh, it was not a conquest Ele tinha aquela conquista a ser feita of soldiers and swords and horses. em cavalos e também em cavalos. It must be done in the manner of God. Agora, isso não pode ser feito com cavalos, com força humana. Isso deve ser feito à maneira de Deus. But I'm going to tell you, Mas deixe-me dizer uma coisa para vocês. if you want to conquer Jericho, it must be done by obedience and humility. Se você quiser conquistar a tua Jericó, deve ser feita com obediência e humildade. It cannot be done any other way. Não pode ser feita de nenhuma outra maneira. In Joshua 5:14, Em Josué 5,14, we find what Joshua says, I am at your command. What do you want me to do? então nós descobrimos onde Josué disse: eu estou ao seu comando, o que eu devo fazer? What was in this disposition Então ele se encontrava nessa disposição, that he received the revelation é que ele recebeu esta revelação to conquer. para conquistar. Could you imagine Joshua? Dá para vocês imaginarem a Josué? The humility A humildade, that he comes to all of his generals que ele vem a todos os seus generais and says, God gave me the plan. e disse: Deus me deu um plano. He says, what are we going to do? E eles falaram: o que nós vamos fazer? We're going to walk around the city. Nós vamos rodear a cidade. And they probably all looked at him like, E possivelmente todos olharam para ele. is he okay? That's Ele- not how you conquer a city. Ele está bem? See, Não é assim que a gente conquista uma cidade. it was not a matter of them running. It was a test of obedience. Porque não era simplesmente eles ali circundando a cidade. Era uma questão de obediência. Could you imagine Dá para vocês imaginarem an army the size of the people of Israel um exército do tamanho daquele de Israel, walking around Jericho caminhando ao redor de Jericó, without saying a word? sem dizer uma palavra sequer? Their obedience was being tested. A obediência deles estava sendo testada. Because a lot of them, I don't know about you, Porque eu não sei quanto a vocês. if Joshua would have been my leader, Se Josué fosse o meu líder, I probably would have said, are you sure? provavelmente eu diria para ele: você tem certeza? Are you sure it was God who spoke with you? Você tem certeza absoluta de que foi Deus quem falou com você? It doesn't make sense. Porque isso não faz sentido. And then Joshua would have turned around to me. E então provavelmente Josué deveria ter se voltado para mim. By the way, Mario, Bom, Mário, he also said to be quiet. ele também disse para ficar calado. Now, obedience Agora, obediência is a fruit of humility. é um fruto da humildade. You cannot have obedience Você não pode ter obediência without humility. sem humildade. And I want you to understand that today. E eu quero que vocês entendam isso hoje. Philippians 2:8, Filipenses 2:8. speaking about Jesus, Falando a respeito de Jesus and being found in the appearance as a man, e sendo encontrado na aparência de um ser humano, he humbled himself ele humilhou-se a si mesmo and became obedient e tornou-se obediente to the point of death, até a morte. even to the death of the cross. Até a morte naquela cruz. I want to tell you something. Eu gostaria de dizer uma coisa para vocês. Joshua 5:15, Em Josué 5,15,
You found that the commander of the armies of God tells Joshua, take off the sandal of your feet. Você ali então descobre que o comandante dos exércitos do Senhor disse para Josué: tira as sandálias dos seus pés. And Joshua did so. E assim o fez Josué. Our feet Os nossos pés tell the story contam a história where we've been. onde nós já passamos. Your feet, Os teus pés, some of us alguns de nós, might have our feet like this. podem ter os nossos pés assim, ó. You know what I mean? Sabe o que eu quero dizer? And we get embarrassed E nós ficamos então envergonhados of taking off our shoes de tirar os nossos calçados. and people seeing our feet. E aí as pessoas vão olhar e ver os nossos pés. Because many of us, Porque muitos de nós, maybe we're missing a nail talvez esteja faltando uma meia. because one day you were running Porque um dia você estava correndo and then you hit a rock e aí você atingiu uma pedra. when you were a little kid. Quando você era ainda jovenzinho, jovenzinha, Our feet tell a story os nossos pés contam uma história of our difficult seasons. dos nossos momentos de dificuldade. It takes humility. E então exige humildade. But we also know one thing, Mas também sabemos de uma coisa, that is because he was humble, que é porque ele foi humilde, that God was going to be with him. que Deus estaria com ele. In the Bible, Na Bíblia, we find a place where Jesus tells us to learn from him. nós também encontramos um lugar onde Jesus nos fala para nós aprendermos dele. In Matthew 11:29, Em Mateus 11:29, it says, "Let me teach you, diz assim: deixe-me ensinar a vocês, because I am humble and gentle at heart, porque eu sou humilde e gentil no meu coração. and you will find rest for your souls." E vocês vão então encontrar descanso para a alma de vocês. And now I will submit this to you in the Spirit. E eu então vou entregar isso no Espírito para o Senhor. When it says humble and meek, Quando ele diz humilde e manso, when it talks about that, manso, quando ele fala a respeito disso, manso, in the Greek, no grego, it talks about the being gentle. fala a respeito de sermos pessoas mansas, gentis. But it also talks about this. Mas também fala a respeito de uma coisa, de uma outra In a coisa. biblical sense, No sentido bíblico, it's not weakness, isto não é fraqueza, but this refers to having the strength of God, mas isto se refere a termos a força de Deus, but show gentleness mostrando essa gentileza and not harshness. e não dureza. I want you to know that, Eu quero que vocês notem isso, because Jesus porque Jesus, was manso, ele era manso, but he was not weak. mas ele não era fraco. He was the creator of heaven and earth, Ele era o criador dos céus e da terra. yet he was humble. Ainda assim, ele também era humilde. He could have summoned legions of angels, Ele poderia ter reunido legiões de anjos, but he was humble. mas ele era humilde. There was humility. Havia humildade nele. It is difficult É difícil to be humble. ser humilde. The only other place where we find that same word in the Greek O único outro lugar onde nós também encontramos esta palavra no grego is in Matthew 21:5, é em Mateus 21:5, where it says this: onde diz assim: "Tell the people of Jerusalem, diga às pessoas de Jerusalém, look at your king is coming to you. olhe para o teu rei que vem a vocês. He's humble, Ele é humilde riding on a donkey. e ele está montado em um burrinho. Riding on a donkey is cold. Montado num burrinho. Jericho cannot be conquered Jericó não pode ser conquistada without humility sem humildade and obedience." e obediência. And God is going to ask you to do, He might ask you to do crazy things. E talvez Deus te peça para fazer coisas assim que você vai achar que são doidonas. In my walk with God, He has asked me to do some pretty intense things. Eu caminhando com Deus, Ele já me pediu para fazer coisas assim bem tensas. Let me give you one that He asked my wife one time. Deixa eu falar sobre uma que Ele pediu para minha esposa uma vez. I love her Eu a amo, because she is wild. porque ela é assim, radical. Salvaje. Wild. Em português no good, but if you want, ela é selvagem. Or if you Eu falei que em português não soa bem, mas se você quiser, tá aí. it's wild.
ela é radical. One time the Holy Spirit Uma vez o Espírito Santo tells her disse para ela, and says to her, e disse para ela, I want you to write a sign. eu quero que você escreva uma placa. And in the sign it says, prayer works. E nesta placa você vai escrever, oração funciona. Would you like to have some? Você gostaria de receber oração? And then she went. Então ela foi. Then the Holy Spirit told her, go to the park E o Espírito Santo disse para ela ir ao parque and stand in the middle of the park, e ficar lá no meio do parque holding the sign. e segurando aquela placa assim. And she tells me, I'm going to the park. E ela falou para mim, eu estou indo para o parque com essa placa. Now I'm standing in my office E eu estava lá, and I'm watching it from my window. no meu gabinete olhando para ela I said, lá fora. I wonder what's going to happen. E eu fiquei imaginando assim, o que vai acontecer. I was ready to call the security guards to go rescue this woman. Eu já estava pronto para ligar para os seguranças para ir lá resgatarem esta mulher. And next thing you know, homeless people began coming around her. Aí então, pessoas que moram ali nas ruas começaram a vir ao lado dela. And then they brought her a chair E aí trouxeram uma cadeira para ela, so she can sit down, para que ela pudesse sentar-se, so she can get comfortable. para que ela pudesse estar ali confortável. And I'm looking at this E eu olhando para tudo isso, and I'm thinking, what is going on? e eu comecei a pensar, o que está acontecendo ali? The next thing you know, in our next outreach, evangelist outreach, Na próxima vez que nós saímos para fazermos evangelismo, and she gave signs to people, ela deu então placas para as pessoas and she told them, e falou para eles, I want you to stand in the park, around the park. eu quero que vocês fiquem à volta deste parque. We're gonna have an evangelistic rally, Nós vamos ter então aqui uma reunião evangelística, but we want you to just stand there mas nós queremos que vocês, voluntários, fiquem só ali parados, with these signs. com essas placas. There was more than 50 people who accepted the Lord E mais de 50 pessoas aceitaram ao Senhor, because they were coming to the people porque eles vinham para essas pessoas and they were saying, e diziam, what does it mean? peraí, o que isso aí quer dizer? And they start beginning to pray for people. E aí então os voluntários começaram a orar para as pessoas. And then they were start asking the people, E aí então começaram a perguntar para as pessoas. and they would say, how much do I owe you? E aí as pessoas que recebiam as orações perguntavam, quanto eu devo para vocês? And they say, nothing. E eles falavam, nada. Check this out. Agora, observe isso. Because the warlocks and the witches, Porque essas pessoas eram feiticeiros e bruxas. they used to charge them money Eles costumavam cobrar dinheiro dessas pessoas for declaring stuff over them. para que coisas fossem declaradas sobre a vida deles. But next thing you know, the people of God Mas a próxima coisa que você ouve é que o povo de come with Deus, just simple signs on cardboard ele vem simplesmente com algumas placas that say prayer works. dizendo a oração funciona. So I'm going to tell you something. God will ask us to do crazy things sometimes. Então eu vou te dizer, Deus nos pedirá para fazermos algumas coisas bem originais às vezes. Another time, Outras vezes, I showed up to church. eu cheguei lá na igreja. Our building is 6 stories high, O nosso prédio ele tem 6 andares. and she's in the basement E ela estava lá embaixo no porão, by the elevator, ali perto do elevador, on her knees, de joelhos, with a brush in her hand, com uma bucha assim na sua mão. scrubbing the floor. E ali então esfregando o chão. And all the employees of the temple, E aí todos os empregados lá do templo they were saying, what's going on? começaram a se perguntar, o que Why está is she acontecendo? cleaning that? Por que ela está limpando isso? Why is she doing that? Por que ela está fazendo isso? And the people that clean, E as pessoas que limpam they were saying, maybe we're not doing a good job. começaram a pensar, talvez nós não estejamos fazendo um bom trabalho. And she kept just scrubbing the floor. E ela simplesmente continuou ali esfregando o chão. And when people used to tell her, E as pessoas vinham e diziam para ela, can we help you? dá para nós te And she would ajudarmos? say, no, leave me alone. E ela falava, não, pode me deixar sozinha. Because I'm doing an assignment from God. Porque eu estou aqui fazendo uma tarefa dada por Deus. And she did it. E ela fez isso. And it was a scandal among the employees. E foi um escândalo entre os empregados. Because the pastora was scrubbing the floors and the employees were just watching her. Porque a pastora estava esfregando o chão e os empregados ali simplesmente observando-a. I'm just telling you simple things. Isso fala sobre coisas simples.
God has led us to let go of businesses. Deus também já nos pediu para que deixássemos para trás God negócios. has led us to resign from jobs. Ele já nos levou a também pedir-nos para sair de empregos. But I'm going to tell you something. Mas deixe-me dizer uma coisa para vocês. Jericho cannot be conquered if you are not obedient. Jericó não pode ser conquistada sem obediência. There's got to be obedient. Tem que haver And obediência. the basis for obedience is humility. E a base da obediência é humildade. And you will see the why pretty soon. E daqui a pouco vocês vão entender o porquê disso. Now, the true treasure of Jericho, Agora, o verdadeiro tesouro de Jericó, and we need to meditate on that. e nós precisamos meditar um pouco nisso, In order for them to take authority over Jericho, para que eles assumissem a autoridade sobre Jericó. everything, God says, everything's got to be destroyed. Deus diz que tudo ali precisaria ser destruído. They couldn't take no houses, no cattle, no nothing. Eles não poderiam levar dali nem casa, nem propriedade, nem nada. All the gold and silver and bronze needed to come to the treasury of the tabernacle. E todo o ouro, prata e bronze deveria ser trazido para os tesouros do tabernáculo. They could not take advantage of the treasures of Jericho. Então, o povo em si que iria entrar não poderia levar vantagem sobre Jericó. It was going to be the first fruit of the conquest for the Lord. Seria então os primeiros frutos daquela conquista para o Senhor. But I'm going to tell you something. Mas deixe-me dizer algo para vocês. I want you to see that there's a hidden message here. Eu quero que vocês observem que há uma mensagem escondida aqui. The true treasure Que o verdadeiro tesouro of Jericho de Jericó is transformation. é transformação. It's transformation. É transformação. It's when we change. É quando nós mudamos. I want you to know this thing. Eu quero que vocês saibam disso. Rahab, the harlot. Não. Rahab. Peraí. Como que é o nome daquela prostituta? Era Raabe. É que tem o rei e mistura. Raabe, a prostituta. Sorry, the king and the names. That's okay. I messed it up. You're forgiven. Amém. Estou perdoado. Glória a Deus. Uhul. Serge's really good. Rahab the prostitute. Raabe, a prostituta. Remember, the doors were not allowing people to go out. Lembre-se que as portas estavam fechadas, não permitiam com que ninguém saísse Or to go in. nem entrasse. And that's key. Isso é chave. While Rahab was inside of Jericho, Enquanto Raabe estava lá dentro de Jericó, she was a prostitute. ali ela era uma prostituta. Her name in ancient Hebrew means, O nome dela no hebraico antigo significa it means the proud harlot. Significa que é uma prostituta orgulhosa. While she was inside Jericho, Enquanto ela se encontrava dentro de Jericó, now Joshua 6:25 says this. em Josué 5:26 diz assim: So Joshua spared Rahab the prostitute então Josué, ele poupou a vida de Raabe, a prostituta, and her relatives e os seus parentes, who were with her in her house. que estavam com ela em sua casa. And we all know it happened because she helped the Israelites. E nós todos sabemos que isso aconteceu porque ela ajudou aos israelitas. No, inside Jericho, Agora, dentro de Jericó, she was a harlot. ela era uma prostituta. Outside of Jericho, Fora de Jericó, she was a progenitor of the Messiah. ela foi uma progenitora do Messias. That was a true treasure of Jericho. Esse era um verdadeiro tesouro de You Jericó. don't think God knew that? Você não acha que Deus sabia disso? God knew that. Deus sabia disso. And God knew inside of Jericho E Deus sabia que lá dentro de Jericó there was a prostitute havia uma prostituta that was going to go to transformation. que passaria por transformação. And then she was going to turn E então que ela iria se converter into the great-great-grandma of King David. em a tataravó do rei Davi. And then from the King David was to come the Messiah. E então, a partir do rei Davi, viria o Messias. So in Matthew 1:5, Então, em Mateus 1:5, Salmon begot Boaz Salmo de Gaboa, by Rahab. por Raabe. I want you to see this. Eu quero que vocês vejam isso.
There was a woman inside of that city Havia uma mulher dentro daquela cidade that needed to be rescued que precisava ser resgatada, because she was part of the plan of God. porque ela fazia parte do plano de Deus. There was a woman inside of Jericho. Tinha uma mulher ali dentro da cidade de Jericó, The principalities of Jericho que os principados de Jericó were not letting her out. não estavam deixando com que ela saísse. I'm going to tell you today, Então deixe-me dizer a vocês hoje, the true treasure of Jericho o verdadeiro tesouro de Jericó is the transformation é a transformação of the sinner de um pecador into a person para uma pessoa that finds a place in the purposes of God. que encontra um lugar nos propósitos de Deus. Why are some of the people that are inside of Jericho? Enquanto outras pessoas que estavam ali dentro de Jericó, Inside of Jericho there's the violent person. dentro de Jericó haviam pessoas violentas, There's the person that doesn't forgive. haviam pessoas que não perdoavam, There's the greedy person. haviam pessoas também gananciosas, There's the pervert person. haviam pessoas pervertidas, There's the controlling person. haviam pessoas controladoras. But you need to conquer Jericho. Mas você precisa conquistar teu Jericó. But outside of the doors of Jericho, Mas fora das portas de Jericó, the man that was violent o homem que era violento now will be known as the man of peace. agora seria conhecido como homem de paz. And there will be another one E um outro that will be known as a humble man. que seria conhecido como As a um homem merciful humilde, man. como um As simples a homem, generous person. como uma pessoa As generosa, a loving person. como uma pessoa amorosa. Because the work of God Porque o amor e a obra de Deus in that person naquela pessoa will transform them vai transformar essa and pessoa make them become e fazer com que essa pessoa se torne part of the promise of God. parte das promessas de Deus. I'm going to tell you of at least two people in my church Deixe-me dizer a respeito de pelo menos 2 pessoas na minha igreja, that when I see them, it's incredible for me. que quando eu as vejo é algo incrível para mim. One time I was called to a house, Uma vez me chamaram para ir a uma casa and one of my members is there, e um dos membros da minha igreja estava lá and he's sobbing, e ele me viu and he's sobbing e ele estava ali chorando because they just had killed his brother. porque They had killed his brother. haviam matado o irmão dele. Another time, Uma outra vez they called me, me chamaram and because they had killed his father, e porque haviam matado o pai dele. and he's sobbing E ele estava lá chorando e pranteando, in pain, em dor, and his family por sua família. is telling him that he needs to take revenge E então a sua família estava dizendo para ele que ele devia vingar-se, because they were a cartel family. porque eles eram uma família de um cartel. And that day, E naquele dia, the man that was known for his violence aquele homem que era conhecido por sua violência cried before God, chorou diante de Deus. and together E juntos, we were looking at his children, nós começamos a olhar para os filhos dele and we said, e dissemos: this inheritance esta herança will not pass on to my children. não vai ser transferida para os meus filhos. His heart was broken. No coração dele, ele estava His family despedaçado. was telling him to take revenge, A sua família estava dizendo para ele, então, vingar-se. but he's praying. Mas ele estava ali orando. He's praying, Ele estava ali orando and he's saying, God, e dizendo: Deus, this inheritance há uma herança of violence de violência. will not pass on to my kids. Não vai passar para os meus filhos. I'm a transformed person. Eu sou uma pessoa I'm transformada. not going back. E eu não vou voltar para o que Oh, era. I'm going to tell you something. Digo uma coisa para vocês: The true treasures of Jericho que os verdadeiros tesouros de Jericó are the transformation of people. é a transformação das pessoas. Oh, the transformation of people. É a transformação das pessoas. There was another person, Houve uma outra pessoa and I joke around with them, e eu brincava com essa pessoa, you know, because I like him a lot. porque eu gosto muito dessa pessoa. And I have to be careful how I describe him because I don't want the people who are with me here to know who he is. E eu tenho que ter cuidado para descrever essa pessoa, porque eu não quero que aqueles que estão aqui, que são lá da igreja, descubram de quem eu estou falando. One day, Um dia, I show up to church, eu cheguei na igreja. and the secretary calls me on the phone. The accountant calls me on the phone. Aí então a contadora me telefonou: Pastor, Pastor, in the lobby of the building, lá no lobby, na entrada, na recepção do prédio,
There is a man completely naked. Tem um homem completamente nu. Completely naked. Completamente nu. Drugged out E está totalmente com drogas. and completely naked. E totalmente nu. And he's saying that he's coming to the prayer meeting. E dizendo que ele estava vindo para uma reunião de oração. He goes, what do you want me to do? E eu perguntei, o que você quer que eu faça? Ela me perguntou, o que o senhor quer que eu faça? And our media guys are putting the cameras on the guy because we need to record this because the police is on their way. E aí então o pessoal da mídia colocou as câmeras para filmar esse cara, porque a gente precisava chamar a polícia já estava a caminho. The police comes. A polícia veio. And one of those things that happen. E é uma They didn't take him. daquelas coisas que acontecem, né? Eles não o levaram. They took him to a rehab home. Eles o levaram para um centro de recuperação. And nowadays, E hoje em dia, he's such a lovely man. ele é um homem tão amoroso. One day I call our media guy, our supervisor for our media department. Um dia eu telefonei para o nosso supervisor de toda a mídia. I said, remember that? Eu disse, você se lembra Remember that video that we have in the safe, just in case there's a police investigation? daquele vídeo que a gente estava guardando lá no cofre, se houvesse alguma investigação policial? He said, let's just destroy it. Eu falei para ele, é melhor a gente destruir. Just destroy it. Vamos destruí-lo. And if I tell you who he is, E se eu te dissesse quem é esta pessoa hoje, you would never believe me. vocês nunca acreditaram em mim. If you go to my church Se vocês forem para a minha igreja and you see this man, e vocês verem este homem, you will never believe vocês nunca acreditariam that the first time he walked into church, que a primeira vez que ele entrou na igreja, he came in naked. ele entrou nu. That's the truth. É a verdade. The biggest thing about Jericho A maior coisa a respeito de Jericó is the transformation of people. é a transformação das pessoas. One of our pastors, Um dos nossos pastores, Keith Newton, I will say his name. Keith Newton, eu vou dizer o nome dele. He was so deep into drugs Ele estava tão envolvido em drogas that he would spend up to a half a year in the streets drugging himself out. que ele gastava como que um semestre do ano ali usando drogas. He said that one day Ele disse que um dia he was sitting on the rails for the train ele estava sentado por onde passam os trens. and he was just sitting there all drugged out. E ele estava ali sentado no trilho drogado. And he said the train was coming E ele disse que o trem estava vindo. and he didn't move. E ele não se moveu. And the train hit him. E o trem bateu nele. But the train didn't go over him, Mas o trem não passou sobre ele. but the train threw him out. Mas o trem como que lançou ele para o lado. And then he said he's staring at this dry tree. E ele então diz que fica olhando para aquela árvore seca. He said he came to his senses. Ele diz que ele então voltou os sentidos dele. And he told God, E ele disse a Deus, help me, me ajude. help me. That day Me he was ajude. taken to jail. Aquele dia ele foi levado para a prisão. 6 months later he was in a rehab home. 6 meses depois, ele estava num centro de recuperação. Now he's a pastor with us. He's a pastor with us. Wait. Agora ele é um pastor conosco. And if you see him, E se vocês o verem, you will never think vocês jamais that he used pensariam to spend months on the streets drugging himself out. que ele gastava meses nas ruas se drogando. He married this beautiful lady. E ele se casou com uma mulher linda. And I'm like, E eu, in the world, only God, como no mundo isso pode acontecer? Só Deus. only God. Só por Deus. But remember, Mas lembrem-se, the key to conquer Jericho a chave para conquistar is Jericó obedience and humility. é obediência e humildade.
The same is required from us. E o mesmo também é exigido de nós. James 4:7. Tiago 4:7. So humble yourselves before God. Humilhai-vos a vós mesmos diante de Deus. Resist the devil, Resisti ao diabo, and he will flee from you. e ele fugirá de vós. Unless we humble ourselves before God, A menos que nós nos we humilhemos cannot diante de Deus, resist the devil. nós não vamos poder resistir ao Cannot diabo. make him flee. Nós não vamos poder fazê-lo fugir. Why is that? Por que isso? When we walk in humility, Quando nós andamos em humildade, God releases Deus libera. Ele libera a special blessing over our lives. uma bênção especial sobre nossas vidas. I want you to see this scripture. Eu quero que você veja isso aqui nas Escrituras. And after you hear it, I don't know if you're going to say hallelujah, you're going to shout, I don't know what you're going to do, but I want you to celebrate God. E então depois de vocês ouvirem isso, eu não sei o que vocês vão fazer, se vocês vão gritar aleluia, glória a Deus, ou o que seja, mas eu quero que vocês celebrem com Deus. Psalm 149:4. Salmo 149:4. For the Lord delights Porque in his people. o Senhor se deleita em seu povo. He crowns the humble E ele coroa aos humildes with victory. com vitória. Oh, there is a crown for the humble, Há uma coroa para os humildes, and it's called victory. que é vitória. Oh, hallelujah. Aleluia! Isn't that wonderful? Isso é maravilhoso. It's not about strength, it's not about education, it's not about connections. Não tem a ver com escolaridade, não tem a ver com força ou conexões que você tem, amizades. It is about humbleness. Tem a ver com humildade. So when you're humble, Então, quando você é humilde, God says, I have a crown for you. Deus diz, eu tenho uma coroa para você. And that crown is called victory. E essa coroa chama-se you're humble, vitória. E se você for humilde, I'm going to put it on you. eu vou colocá-la sobre você. Oh, hallelujah. Aleluia. God is good. God is Deus é bom. so Deus é good. tão bom. I'm going to tell you something today. E eu quero dizer uma coisa para vocês hoje. God wants for you to conquer your Jericho. Deus quer que você conquiste a tua Jericó. Whatever it is. Seja qual for. I'm going to tell you what my Jericho was. Deixe-me dizer a vocês qual era a minha Jericó. One of my Jerichos. Bom, uma das minhas Jericós. Because I had a few Jerichos. Porque eu já tive várias Jericós. I didn't know this about me Eu não sabia sobre isso com relação a mim mesmo, until I got married. até que eu me casei. How many of you know Quantos de vocês sabem that the people who really know how we are que as pessoas que realmente sabem quem somos is those who live with us? são aqueles que vivem conosco? Our wives, Nossas for esposas, us men. para nós Oh, homens, they know how we are. elas conhecem quem somos. So I'm already a pastor. Então eu já era também pastor. I graduated from Bible school back in 91. E eu então terminei a faculdade bíblica em 91. At age of 22. Eu tinha 22 anos. At 24, I began pastoring around that time. E então, mais ou menos naquela época, eu comecei também a pastorear. And then at 24, I started dating my wife, E aos 24 comecei a namorar a minha esposa. and we got married. E nos casamos. And I love that girl. E eu amo aquela moça. Oh, Meu Deus. I don't know about you, Eu but não- God gave me a good woman. Eu não sei quanto a vocês, mas Deus me deu uma boa mulher. Oh, she is amazing. Ela é impressionante. But one day she tells me, Mas um dia ela me disse: I feel like a chess piece. eu me sinto como um baú. And then I feel that you move me as you want to. E desculpa, eu me sinto como uma peça num xadrez. E eu me sinto que você me move como você quer. You're very controlling with me. Você é muito controlador comigo. And I said, no, E eu falei: eu? Não. I'm a pastor. Eu sou um pastor. How can I be controlling? Como eu posso ser controlador? And I said, honey, I love you. E eu disse para ela: Não, querida, eu te amo. Não você. Honey, I love you. Eu disse para ela: querida, eu te amo. I love you. Eu te amo. And then during that season, E então você passa por aquele período. she was like a flower shriveling. Ela era como uma flor se murchando. And I remember E eu me lembro.
I have a good friend who's a pastor now. Eu tinha um bom amigo que hoje também é pastor. His name is Joe Hernandez. O nome dele é John Hernandez. And Joe came to me E o Joe veio até mim and he goes, Mario, e ele falou, he Mário, looked at me in the eyes. ele olhou nos meus olhos. You're a controlling freak. Você é controlador radical, cara. I said, no. Eu falei, eu não. She goes, yes, you are with Adriana. Ele falou, sim, você é com a Adriana. And I said, no, I love her. Eu falei, não, eu a amo. Let me tell you the craziest thing E aí, então, a coisa mais doidona is that many times é que muitas vezes we're blind to our Jericho. nós mesmos somos cegos para a nossa Jericó. And that's why we cannot move forward. E é por isso que nós não podemos mover-nos adiante. God needs to reveal Deus precisa revelar our Jericho. a nossa Jericó. And that's why my prayer is for you today. E esta é a minha oração por vocês aqui hoje. Well, God revealed his my Jericho. Então Deus me revelou a minha Jericó. I have this vision Eu tive esta visão in a dream. em um sonho, And I saw myself right there in the middle of the temple onde eu me vi ali no meio do templo, with a big sword in my hand. com uma grande espada na minha mão. And there was a big snake this thick E tinha uma cobra bem grossa assim, that was coming against me. que estava vindo contra mim. And I grabbed the sword and I killed it. Aí eu peguei aquela espada e a matei. And then there was another one about this thick. Aí tinha uma outra mais ou menos dessa grossura. And that was coming at me. E estava vindo na minha direção. And I grabbed it and I killed it in a dream. E aí eu peguei então aquela espada de novo e a matei. But then I find myself Aí então eu me descobri in the middle of the dream, no meio daquele sonho, holding the sword like this. segurando a espada assim. And I'm sweating and I'm shaking. E eu estava tremendo e suando. And I'm shaking E eu estava tremendo. because there was one snake Porque havia uma cobra that was really thin, que era bem fininha, almost transparent, quase transparente, but extremely poisonous, contudo extremamente venenosa, that was moving que estava se movendo to come and bite me. para vir e me picar. And I knew it. E eu sabia disso. And I went to my senior pastor Aí eu fui para o meu pastor titular. and I said, I had this dream. Eu falei para ele, eu tive este sonho. And he goes, there's this old man. E ele falou, bom, tem um senhor bem de idade. I want you to go talk with him. Eu quero que você vá e fale com ele. His name is Ali. O nome dele é Ali. And I want you to tell him your dream. E eu quero que você fale a ele o teu sonho. Ali is now he is our deliverance pastor at church. Ali agora é o nosso pastor de libertação na igreja. And I went up to him Eu fui até ele. and I said, hey, Pastor Ray said to come talk to you. Aí eu falei, olá, o pastor Rei me disse para vir aqui conversar com você. I had this dream. Eu tive um sonho assim, ó. And I told him the dream. Eu falei para ele o sonho. And he said to me, E ele me disse, I've been praying 3 months eu já tenho orado por 3 meses so we can have this moment. para que nós pudéssemos ter esse encontro aqui. He said, you're controlling Ele falou, você é controlador with your wife com a tua esposa, because you're arrogant and prideful. porque você é arrogante e orgulhoso. But I'm a pastor. Mas eu já era um pastor. I'm a pastor. Eu sou um pastor. How can that be? Como isso pode acontecer? And then then all of a sudden Aí de repente the revelation came veio a revelação and I saw it. e eu enxerguei. And I went to my wife Aí então eu fui à minha esposa and I asked for forgiveness e eu pedi por perdão a ela for being controlling, por ter sido controlador, arrogant, arrogante prideful with her. e orgulhoso com ela. My Jericho A minha Jericó was hurting estava ferindo the person that I loved the most. a pessoa que eu After mais God. amava depois de Deus. My beautiful young bride. A minha linda noiva. Do we all have Jerichos? Será que todos nós temos as nossas Jericós?
I'm afraid so. Infelizmente, eu creio que sim. But God wants you to conquer them. Mas Deus quer que você vença a elas. I needed to go back and act in humility. Eu precisei voltar e agir em humildade. The first transformation that happened when I conquered my Jericho A primeira transformação que aconteceu quando eu conquistei a minha Jericó was mine. foi a minha própria. Now you see my wife. Agora vocês veem a minha esposa. She's not a shriveling flower. Ela já não é mais uma flor que está murchando. Oh, she's a mighty prophet from God. Ela é uma profetisa poderosa de Deus. Ooh, you might say it's awesome to live with the prophet. You don't know what it is to live with the prophet. Vocês podem dizer, é maravilhoso, deve ser maravilhoso eu viver como uma profetisa. Vocês não sabem o que é viver como uma profetisa. Oh, they know things before you know things. Elas conhecem coisas antes de você conhecer as coisas. So, I was going to talk to you guys about something completely different. Eu iria hoje falar com vocês a respeito de algo completamente diferente. And when I was in the upper room, Mas quando eu estava lá no cenáculo, tears began to come to my eyes lágrimas começaram a rolar as do I felt my meu Lord. rosto, enquanto eu sentia ali o meu Senhor. And he said, Jericho. Ele disse, Jericó. You know why? Sabem por quê? You know the reason for this message? Sabem a razão desta mensagem? It's because he doesn't want you to only see the promised land. É porque Ele não quer que vocês somente vejam a terra He prometida. wants you to possess it. Ele quer que vocês a possuam. He wants you to take it. Ele quer que vocês a vençam. And that's the difference. E aí está a diferença. Close your eyes for a second. Feche with os me. seus olhos por um momento, por favor, comigo. Holy Spirit, Espírito Santo, can you please reveal today revela hoje our Jerichos? as nossas Jericós. Holy Spirit, Espírito Santo. give us the humility, E também nos dá a humildade. because humility Porque humildade is a fruit of the Spirit. é um fruto do Espírito. Holy Spirit, Espírito Santo, produce the humility produza a humildade in my life. na minha vida. It's impossible to be humble É impossível sermos humildes without your presence. sem a tua presença. The Bible, Lord, your word also says A Bíblia também diz that you will reveal to us que o Senhor nos revelará the things to come. as coisas que ainda estão por vir. And Lord, E Senhor, we ask for you to reveal today. nós pedimos que o Senhor revele hoje. Reveal today Revele hoje our Jerichos. as nossas Jericós. Can you please stand up with me? Vocês podem se levantar comigo, por favor? Put your eyes closed, please. Por favor, continue com os olhos fechados. If the Holy Spirit has spoken to you today, would you please raise your hand? Se o Espírito Santo falou com você hoje, você poderia levantar a tua mão? If the Holy Spirit has spoken to you, Se raise your hand. o Espírito Santo falou com você hoje, você pode levantar a tua mão? This is where the humility begins. É aí onde começa a nossa humildade. This is the beginning of conquest right now. Esse aí é o começo da tua conquista, agora mesmo. Understanding that He's telling you that you have a Jericho. Entendendo que Ele está te dizendo que você tem uma Jericó a ser enfrentada. If you want to conquer your Jericho, Se você quiser então you- conquistar a tua Jericó, will you run to the front right now? vem aqui à frente, corra aqui para frente agora. Come, Venham, because He's going to help you conquer your Jericho. porque Ele vai te ajudar a conquistar a tua Jericó.